Eu já estou com o Dr. Rodrigo Jarenco Zilioto. Eu vou colocar o Jarenco no meio, mas geralmente eu chamo ele de Rodrigo Zilioto. Eu acho que é assim que ele é bastante conhecido, né? Ele é médico geriatra e envelhecimento. E o que me traz até o consultório do doutor, aliás, da clínica Zilioto, é os cuidados que os idosos devem ter no inverno. Eu acho que nós devemos cuidar dos idosos, né? Nós temos que ter todos os cuidados com eles. Então, eu vim por esse motivo e aí nós vamos trocando figurinha com o doutor e vamos saber das coisas, tudo bem? Saudade já. Eu também, tá saudade de você. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. E daí, doutor? Tem aparecido muitos vozinhos aqui? Tem, graças a Deus. Não só vozinhos, né? A gente estava conversando agora, né? Que a gente acha que tratar de envelhecimento é só tratar de idoso, mas nem sempre. O ideal justamente é cuidar antes de ficar idoso, né? A gente pergunta qual a idade que eu vou no geriatra, como é que eu cuido. Por isso que eu sempre falo que não é só geriatria, sim cuidar do envelhecimento. A gente estuda para envelhecer bem. É esse o grande segredo. Fiz nutrologia, fui trabalhar bastante coisa para poder envelhecer bem. E eu acho que a idade legal é a partir dos 40 anos aí começar a se cuidar, né? Envelhecer bem, quando chegar nos 60, tá tinindo. Então quer dizer que eu estou super atrasada. Lógico que não. Já que você falou isso, vamos imaginar. Eu vou começar a me tratar com você agora, né? Nós precisamos. Qual que é o começo de tudo? Bom, na verdade nós vamos ver quais são as queixas, né? Vamos solicitar alguns exames, vamos examinar, ver se tem alguma coisa que esteja de errado. Vamos dizer que seja tudo bem. Vamos pensar na melhor das hipóteses, seja tudo bem. Nós vamos trabalhar algumas coisas no organismo para que ele envelheça bem. Como eu estava falando com você agora há pouco, nós temos que pensar em massa muscular, nós temos que pensar em articulação, nós temos que pensar no sistema cardiovascular, nós temos que pensar na nossa memória, no nosso cérebro. Então, tem um monte de coisa. Eu sempre costumo fazer uma correlação e comparar a nossa saúde com um carro. A gente espera o carro quebrar para mandar fazer revisão? Não, nós não mandamos fazer revisão no carro novo. A gente acabou de comprar o carro, a gente já sabe quando é que a gente vai voltar e fazer revisão. Mas a gente espera quebrar para depois ir pro médico. Deveria ser o contrário. Sai muito mais barato, não só no custo financeiro, mas eu estou falando em saúde, a gente cuidar antes do que esperar estragar, entendeu? Quem que te procura mais, homens ou mulheres? Mulher, disparadamente. Verdade, mas a mulher se cuida muito mais do que o homem. Por isso que se você for pegar a expectativa de vida da mulher, é em torno de 5 anos a mais do que do homem, viu? Diz que morre mais homens do que mulheres, né? Mas justamente por isso, sabia? Só que é engraçado. Saiu há pouco tempo agora alguns estudos mostrando justamente isso, que o homem ele procura menos o serviço de saúde do que a mulher. Só que quem mais fica internado é o homem, quem mais procura o serviço de emergência é o homem e quem mais fica hospitalizado é o homem. Só para ter uma ideia. É mesmo? Porque ele não cuida antes de ficar doente. Ele só vai mesmo quando ele sai nas últimas. Aí o problema. É isso que nós estamos falando. Não trabalha a prevenção, que a mulher se cuida muito mais, né? Depois tem tantos problemas, né? Eu estava acompanhando uma matéria essa semana tão importante, né? Homens de 45 anos, 50 anos, com impotência. Então, eu acho que tudo isso aí, depois quando está mesmo lá no fundo do poço, daí eles lembram que eles têm que procurar um médico urologista, que daí eles vão ficar sabendo que tem recurso, que tem como, né, voltar a ser forte e firme para a esposa. Então, acontecem as coisas, só que vão tudo lá na última hora, quando já estão tudo perdido. Eu tenho um monte de paciente com queixas de perda de libido, de impotência sexual, não só homem, mas mulher também. E tudo tem tratamento, tá? Para homem também acontece isso? Um monte, tanto para homem quanto para mulher. Mesmo? Tem muito. Vem um monte de pacientes. Para mim, procura muito mais homem do que mulher, referindo isso. Mesmo porque a mulher, depois da menopausa, né, quando ela para de menstruar, é muito comum. E ela mesma já sabe que isso vai acontecer. Mas o homem, pela questão cultural e por tudo, é muito difícil para nós começar a perceber que está tendo uma impotência. É engraçado, você deixa de ser homem, é uma coisa assim mais... Então o homem se preocupa mais com isso, entendeu?
Mas tem muita... Hoje em dia tem muita coisa nova. Tem medicações novas que não tem mais aqueles efeitos colaterais. Tem um monte de coisa, mas assim, o que eu sempre tento mostrar é que por trás de uma impotência sexual, de uma perda de libido, pode ter uma doença escondida. Tá entendendo? Então nós temos que cuidar antes disso. Nós podemos ter uma falta. Ele pode estar com hipogonadismo, por exemplo. Ele pode não estar produzindo testosterona quanto deveria. E a gente tem que cuidar, a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, a questão sexual, às vezes, é um alerta para a gente procurar um outro problema. Prestar atenção, né? Então tá bom. Agora a gente vai para o assunto. Como diz o doutor Augusto, a Tamires vem, mas sabe bastante coisa. Doutor, vamos falar um pouquinho dos cuidados, então, com os idosos no inverno? O que a gente tem que ter de cuidados? Bom... Eles também têm que se cuidar, porque tem vozinho que gosta de se cuidar sozinho. Com certeza. São teimosos. Todos nós, eu brinco, né, que a gente fala assim, porque esse senhor é teimoso, essa senhora é teimosa, esse velhinho é teimoso. Mas já era teimoso antes, é que depois, quando mais velho, a gente vai ficando pior. Mas não é verdade? Todos nós. Mas assim, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer no inverno? Tomar vacina. Isso é um problema e parece óbvio falar, mas não é. Hoje, aqui no consultório, eu quase briguei com o senhor por causa do negócio da vacina. Porque ele queria tomar uma vitamina para melhorar a imunidade. Porque ele estava pegando muita gripe. Mas não tomou vacina. Porque ele achava que a vacina ia fazer mal para ele e ele tomava a vacina os outros anos e ficava gripado. E eu tentei mostrar para ele que a vacina justamente é para defendê-lo contra a gripe, contra... Agora, mas eu ficava gripado. Ele era resfriado. Resfriado não tem jeito. Mas por que depois que eu tomo a vacina da gripe eu fico mais resfriado, então? Mas na verdade é porque nós estamos num período de gripe, um período mais propício para ter uma gripe, um resfriado, tá entendendo? E mesmo com a vacina vem. Não, entendeu? Ela não vai bem fraquinha. Qual é a ideia da vacina? Tirar o internamento, tirar aquele o que fica acamado por causa da gripe, morrer. Uma outra coisa que no inverno é preocupante é o idoso, e não só o idoso, todo hipertenso, a tendência é aumentar a pressão. Consequentemente, eu aumento o risco de infarto, eu aumento o risco de ter derrame. Nessa época, os vasos eles se contraem mais, eles ficam mais estreitos. E com isso acontece todos os problemas. Então, é uma das coisas muito importantes que acontece. Pode ver que cresce na época do inverno, a estatística vai lá em cima de infarto, derrame, trombose e tudo mais. É verdade. Agora, às vezes eles não gostam de se agasalhar bem, né? Daí eles ficam assim com um pouco agasalho, os pés gelados. Eu sempre falo, se a cabeça estiver quente, o pé, o resto do corpo também tá. Mas isso é um problema, porque a imunidade ele é mais fraco. Tá? Acho que deve ficar mais em casa mesmo, né? E na verdade é assim, mas quando a gente fala de ficar em casa, a gente acha que é ficar em casa fechado. Nem sempre. A casa tem que circular o ar, tem que abrir um pouquinho do período da tarde, a hora que está mais quente. Então, esse ar poder circular, aquilo tirado, aí vem uma pessoa espirra lá dentro, o outro tosse, aquilo vai criando. Outra coisa, tem que colocar, porque não só isso, nessa época do inverno, é a época que a gente pega o agasalho, que a gente pega o cobertor, que a gente usa aquelas roupas que nós não usávamos, aí vem alergia, vem problema respiratório, então assim, tira tudo, coloca para tomar sol, sabe? Tira de casa um pouco, abre, porque senão fica só enfurnado lá dentro, não aguenta também. Outra coisa, idoso tem que tomar banho no frio, viu? Porque corre... Pensa como isso acontece direto, vem filho e fala, doutor, fala que ele tem que tomar banho, ou ela tem que tomar banho. Então vou avisar, tem que tomar banho no frio, pelo amor de Deus. Essa é boa, então corre do banho. Mas tem mesmo, corre. Nossa senhora, mas como que briga pra tomar banho? Eu conheci uma pessoa lá em Cascavel, assim, quase 100 anos, mas olha, para dar um banho nele e uma cabeça excelente, meu Deus. Mas corria do banho, preferi ir para a cama mais cedo, mas não tomar banho. Mas isso é muito comum, muito comum. Mas assim, é de se entender também, porque claro que o frio, ele sente o frio maior, porque ele vai perdendo. Depois do banho. Não, sim, mas depois que sai do banho, né? Mas quando tira a roupa para entrar é o problema, né? E assim, o idoso, não o idoso, a gente fala de idoso, a gente lembra da pessoa com 60, 65, não, tô falando do muito idoso, acima de 85 anos.
E ele tem ele fica cansado às vezes de tomar banho, porque uma coisa que para nós é fácil, agora, vamos dar uma quadra ali, vou buscar um negócio e volto. Para a maioria, não estou falando para todos, mas para a maioria dos idosos, acima dos 85, aí já é uma dificuldade. Tomar banho também é uma dificuldade, também é um esforço, tá entendendo? Então, assim, eu sempre comento que em qualquer época do ano, isso independente, mas até para segurança e para ajudar ele a tomar banho, para ficar um pouco melhor, colocar um banquinho, um lugar para ele poder sentar no banho, para não ficar só em pé, para poder descansar. Isso, além de ajudar o risco de não de não cair, não ter uma fratura e tudo mais, ajuda ele a ter vontade de tomar banho, porque a perna descansa um pouco também. É verdade. Agora tem muito idoso também que ele se sente assim muito mal, quando uma filha, até mesmo uma neta, tem que dar banho, né? Ficar junto. Não é fácil, né? Você falou do meu sobrenome, do Jarenco, né? Meu avô Jarenco, e ele seu Antônio Jarenco é fundador de Umuarama. Tá aqui, ele tá com 94 anos. E olha, e agora, como eu falei, é diabético, tem um probleminha no pé e tá precisando da nossa ajuda para tomar um banho, não é fácil. Tem que ter uma cabeça muito boa pra gente poder falar, agora é minha vez de precisar de alguém. Porque nós somos feitos para ser durão, nós somos feitos para aguentar tudo. E chega uma hora a gente vê que a gente não aguenta tudo. Não é fácil, tem que ter uma cabeça muito boa. Você tem uma vida inteira com saúde, né? Não precisa de ninguém. De repente, você simplesmente depende totalmente de filhos, talvez de estranhos, né? Então vamos se cuidar, vamos cuidar bastante da saúde. Para o vovô ter uma saúde boa, assim, não só no inverno, saúde boa. Qual que é a alimentação do vovô? Todo mundo acha que pro vovô é só ficar dando, né, pro idoso é só ficar dando batata. Eu fiz uma sopinha para ele e botei um monte de legumes, eu botei batata, botei arroz. Lógico que é bom, mas idoso tem que comer carne. Tá? Claro, tem que ver função renal, tem mas assim, idoso tem que comer carne ou ovo, ele tem que ter proteína. Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde muita massa muscular. E essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, influencia demais no nosso organismo, tá entendendo? Assim, no nosso dia a dia, nas nossas funções, a gente não consegue andar direito, a gente perde muita função por causa disso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão alimentar, não pensar só no arroz, na batata, na mandioca, mas lembrar da proteína, lembrar do ovo, comida, lembrar da carne, né? E da comida. Comida, boy, que a gente fala, arroz, feijão, carne, salada, legumes, frutas, sucos. O idoso, ele tem uma tendência a mudar o paladar. Ele quer comer mais porcarias, pode prestar atenção. Sério? Ele quer comer Vira mais criança? um doce. Não é por causa das papilas. Muda. Então eu tô ficando velho. Tá vendo, ó? Mas não é verdade? A gente, com o tempo, o sabor da comida fica diferente. Então ele quer mais um doce, ele procura mais outras coisas que não seja o arroz, o feijão. Agora, mantendo o prato colorido, tendo tanto salada, um feijão, um arroz, uma porção de carne, vai fazer bem para todo mundo, não tem jeito. Pra gente encerrar, exercício físico, o vovô. Fundamental, em qualquer idade, tá? Musculação? Então, depende de cada caso, é um caso. Mas basicamente, para todo mundo, nós temos que ter uma atividade física diária, no mínimo de 5 vezes por semana. Se eu for pensar, vamos caminhar 5 vezes por semana já ajudaria, mas o ideal era, nessas 5 vezes, 2 vezes por semana fazer uma academia. Sabe, fazer uma musculação para pelo menos manter a massa muscular. Como eu falei para você, a idade judia muito, ela não perdoa e faz a gente perder muita massa muscular. Então, pelo menos para manter. Sabe, manter uma massa muscular boa, conseguir andar, conseguir caminhar, conseguir ficar forte para pegar. Isso, a musculação não é só para jovem ficar bonitinho, não, é para vovô poder se manter ativo também. Saiu um estudo até feito não tem muito tempo, daqui do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostra a atividade física como o maior aliado para o cérebro. Ela produz uma substância, que é um hormônio chamado erisina, que ela ajuda o nosso cérebro a funcionar melhor. Ela protege os nossos neurônios, diminui talvez até 30% a chance de ter um mal de Alzheimer, só para ter uma ideia. Então a gente acha que a atividade física é bom só para o coração, mas não, ela tem benefício para o corpo todo. Isso é um vício que eu tenho. Ainda todo bem. dia.
Porque, na verdade, a academia, o exercício físico era segunda, quarta e sexta. Agora, os médicos já pedem todo dia. Então, você já fica sábado e domingo sem fazer. Então, vai todos os dias, né? Pra gente pensar, em atividade física tem que ser todo dia. Tá? O ideal é 6 vezes por semana, descansar um dia, mas pelo menos 5 vezes. Mas pra gente pensar em musculação, se a gente for na musculação, mas se for todos os dias na musculação, você tem que revezar, não pode fazer o mesmo grupo muscular todos os dias. O músculo, para ele poder crescer, ele tem que descansar. Que se fizer repetição todos os dias, você vai perder massa muscular, porque ele vai começar a comer músculo para poder ganhar energia. Então, assim, para idoso, se ele quiser ir 2 vezes, para qualquer um, se ele quiser ir 2 vezes na academia, ótimo, só que ele tem que fazer alguma atividade, pelo menos aeróbica, nos outros dias, entendeu? Mas tem que ir, viu, vô? Não sair de casa para ir para academia e ficar lá no barzinho conversando com os amigos. Doutora, muito feliz em conversar com você. A qualquer momento nós podemos estar, né, entrevistando o Dr. Rodrigo Zilioto novamente a respeito dos vozinhos, né? Vozinhos do vovô e da vovó, lógico. Muito obrigada. Ai, não é só o vovô e a vovó, não. Com 40 anos já pode vir, tá? Eu tô atrasada. Que Deus te abençoe. Aí, ó, Tamires, é um prazer, tá? Ter falado com você. Minha nova paciente, ó, já até agendou consulta aqui, ó. Nós vamos começar a cuidar dela. É vai ficar mais bonita ainda. Você viu qual é o segredo? Ela acabou de falar qual é o segredo, ó. Atividade física, se manter. É isso daí, se manter ativa. Esse é o grande segredo. Tá? Mas é um prazer falar contigo. Sempre que estava de portas abertas para te receber, sempre que você precisar. Que Deus te abençoe. Amém. Vocês também, todo mundo.